Estamos recebendo aqui com alegria nesta manhã o senhor Danilo Ferreira Gomes, ele é secretário executivo no governo do estado e responsável por programas interessantes, exemplo do UFCO, nos dá o prazer da presença, aqui eu cumprimento. Danilo, bom dia, prazer tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Compõe a mesa conosco também nesta manhã o superintendente da Indústria e Comércio do estado de Goiás, quem muito nos honra, né? O pastor Vitor Hugo de Queiroz, é um nome de Anápolis, né, que compõe a equipe do governo estadual, e aí eu digo sempre, Anápolis é privilegiada nesse sentido, né, de ter bons nomes. Pastor Vitor Hugo já foi vice-prefeito na cidade de Anápolis, né, secretário em outros governos, e agora há um bom tempo já vem comandando essa importante pasta no que diz respeito à indústria e comércio do estado. Pastor Vitor Hugo, bom dia, prazer tê-lo aqui também nesta manhã. Bom dia, Márcio. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na Rádio Imprensa para poder estar debatendo juntamente com vocês sobre os assuntos pertinentes a Goiás e de uma forma específica, Anápolis. Pois é, vamos falar de vantagens, né? Conosco também está o senhor Anderson Aguiar, ele é ligado ao Sindicato Rural da cidade de Anápolis, né? Faz parte da diretoria de negócios, né? do sindicato. Já teve a oportunidade de conhecer na prática esses recursos, inclusive de utilizá-los, né, em investimentos. Nos dá também o prazer da presença. Anderson, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Danilo, meu colega de ADESG. Bom dia, pastor Vitor Hugo, nosso representante, um dos representantes, mas o mais que nos orgulha, né, lá no governo do estado. Bom dia, Bento. E bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Imprensa. É um prazer estar aqui. Bom, Danilo, você comanda uma pasta importante, certamente uma pasta em que muita gente está sempre batendo a porta, né? E acredito eu que diariamente em busca de algum recurso para poder ampliar os negócios, né? Ou gerenciar um empreendimento. Como é que tem sido essa procura no dia a dia? Bem, graças a Deus, do ano passado para cá, a gente tem tido excelentes sinais da recuperação e da melhora da economia. E o FCO é um bom termômetro para isso. Quando o empresário está animado em buscar o recurso, quando a gente percebe a maior procura, a gente vê que a economia está voltando a girar, está voltando a se aquecer. Para esse ano específico, nós tivemos uma grande conquista, que foi o maior orçamento da história do fundo só para Goiás, no caso, para o Centro-Oeste inteiro, mas só para Goiás nós temos cerca de 3 bilhões de reais destinados somente para o nosso estado. E até esse momento, a gente já aplicou aí praticamente, a gente está no meio do ano já, mas nós aplicamos praticamente 1/3 e temos ainda 2/3 disponíveis para os empresários e produtores rurais de todo o nosso estado. Quer dizer, o que ainda tem para ser feito é muito maior do que já foi, né? O que já foi realizado. Justamente. Deixa eu só cumprimentar aqui, recebendo aqui o Coronel Adailton. Coronel Adailton é da Superintendência Executiva da Secretaria de Estado de Governo. Outro nome de Anápolis, né, que compõe a equipe do governo do estado, o Coronel Adailton. Bom dia, Coronel. Alegria tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, Márcio. Bom dia aos nossos companheiros aqui que nos acompanham nessa entrevista, nesse trabalho. Programa Imprensa Livre. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imprensa. O Coronel Adailton está à disposição da população anapolina. Que coisa boa. E o senhor tem um papel importante hoje que está fazendo esse elo, né, entre governo e municípios, né, num papel importante, o que tem ajudado, inclusive, a agilizar os bons negócios, né, Coronel? Exatamente. Nós assumimos aí, a partir de 1º de fevereiro deste ano, a Superintendência Executiva da Secretaria de Governo, que tem por objetivo principal tocar esse programa Goiás na Frente. Os convênios são todos realizados na nossa secretaria e ajudar os prefeitos a resolver, a solucionar as questões mais importantes para chegar ao momento de celebração dos convênios e receber a verba que é repassada pelo governo do estado para ajudar todos os prefeitos do nosso estado, independente de cor partidária. Dos 246 municípios de Goiás estarão recebendo benefícios do governo do estado. O Coronel Adailton é ágil. Ontem eu vi um vídeo do senhor lá na cidade de Goianápolis, no programa do Proerd, fazendo a ondinha. O senhor está bem, Coronel? Tá. Exatamente. É um programa que a Polícia Militar tem em parceria com os municípios, com o governo federal, que é fazer segurança pública. Trabalhar a educação é o ponto básico da segurança pública. E eu sou apaixonado por esse programa do Proerd, como também os programas dos colégios da Polícia Militar. Realmente eu defendo muito esses dois programas. Que bom, e ontem também o senhor foi homenageado aqui no Colégio Militar na cidade de Anápolis.
o César Toledo, recebendo ali, então, uma justa homenagem, onde estava presente o secretário de Segurança Pública, o senhor Ricardo Balestelli. Eu estava lá também presente e eu acompanhei. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Bento. Muito obrigado. Bom, vamos falar então de Fomentar. É um programa tão utilizado, e a gente vê hoje nas grandes empresas algumas placas, né? E quem passa, quem procura emprego até percebe, quem vai lá, tá lá, recursos do programa Fomentar. Na prática, Danilo, o que isso significa, né? O que ele tem de vantagens ao empresário? Primeiro, só quero fazer um parênteses aqui. Fica à vontade, extremamente à vontade. A satisfação que eu tenho de estar aqui em Anápolis, que contribui agora e contribuiu muito com o desenvolvimento de todo o nosso estado, emprestando pessoas de valor para o nosso governo. Está aqui hoje o pastor Vitor Hugo, coronel Dailton, Anderson, meu colega de ADESG, o secretário Francisco, o ex-governador Henrique Santillo, dentre tantos outros nomes, que de fato faz a diferença para o nosso estado. Então, estar aqui com vocês, de fato, é uma satisfação. E, inclusive, agora falando sobre a pergunta que você me fez sobre o Fomentar e Produzir, teve uma mão pesada dos anapolinos para poder criar esses programas. Mas o Fomentar ele foi substituído pelo programa Produzir ainda no ano 2000. E de lá para cá é este o programa que nós temos de incentivo fiscal. E de fato ele é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, uma vez que quando se fala em incentivo, acho que é bom deixar claro para a população, a gente não está dando, o Estado não está dando dinheiro para o empresário. E a gente não está deixando de ganhar alguma coisa. A gente, na verdade, a gente abre mão de parte daquilo que a gente não tem, porque se a gente não tivesse incentivo, a empresa não estaria aqui. Então, o empresário vem para cá e recolhe um plus para a gente daquilo que provavelmente estaria em São Paulo, em Minas Gerais ou nos estados do Sul, onde tem o maior mercado consumidor. Então, esse programa específico, que é o Produzir e o Fomentar também, que várias empresas que adentraram a esses programas de incentivo antes do ano 2000 ainda continuam com o Fomentar, que de certa forma alguns entendem ser mais viáveis, faz grande diferença para a industrialização do nosso estado, como foi aqui para o DAIA. Bom, pastor Vitor Hugo, a gente sabe que o senhor hoje cumpre um papel executivo, mas o senhor também tem esse perfil político, até porque o senhor já foi um agente político e conhece bem essa realidade. Essa semana, Anápolis teve o privilégio de receber aqui alguns deputados federais que acompanharam o governador, e um dos deputados chegou a dizer justamente dessa guerra, né, de incentivos, as questões fiscais, né, que envolvem os estados, e Goiás é um dos pioneiros, digamos assim, nessa conquista. Qual que é o papel, de fato, político, né, que contribuiu ou que contribui com esse processo? Olha, Márcio, nesse processo, o governador Marconi Perillo, ele assumiu a liderança disso. Houve um trabalho muito forte de alguns estados para que esses incentivos não existissem mais. Especificamente São Paulo, porque as grandes empresas hoje, em função dos incentivos que Goiás e outros estados dão, estão migrando para cá. E já estava no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, e com uma intervenção estratégica, política, inteligente do governador Marconi Perillo, ele conseguiu fazer com que isso não entrasse em julgamento e, paralelamente, foi levado à Câmara Municipal, que através do trabalho do deputado Alexandre Baldi, foi aprovado na Câmara a convalidação desses incentivos, e agora os empresários se sentem muito mais seguros em função, repetindo, da própria segurança jurídica que eles terão de continuar buscando esses incentivos junto ao governo, porque na verdade trouxe uma instabilidade, né? Os incentivos vão acabar, né? Algumas empresas até já se preparando, se isso acontecesse, de deixar o nosso estado. Grandes empresas, grandes indústrias. Mas em função desse trabalho realizado, hoje nós podemos dizer com toda a segurança que o empresário que quiser estar conosco, ou aqueles que aqui já estão, tem toda a segurança jurídica para receber esses incentivos do Produzir e Fomentar. A importância de ter um agente político atuante, né? Sem sombra de dúvida. Vale destacar, de fato, o trabalho do nosso governador Marconi e do deputado federal Alexandre Baldi, que também foi nosso secretário, que entende a fundo sobre os incentivos, a importância que isso tem para o Estado, e dentro do Congresso Nacional liderou esse movimento. Foi o relator, inclusive. Foi relator, inclusive, justamente, e conseguiu, depois de mais ou menos 8 anos em pauta dentro do Congresso, em 2 anos ele colocou para votação e tivemos a aprovação.
Então, é mais um anapolino que contribui não só com o estado de Goiás, mas com todo o Brasil. Bom, a gente sabe que na vida tudo é política, né? Tem a política partidária, a política classista, né? E é claro que dentro desse perfil tem a política de atração. E é isso que o programa Produzir desenvolve, Danilo. Justamente. Ele é um mecanismo excepcional. São várias vertentes. O programa Produzir é como se fosse o guarda-chuva. Existem vários outros subprogramas. E existem incentivos que vão desde a produção, passando pela distribuição, até na venda depois. E na importação também de produtos. E sem ele, você imagina, volta a colocar, como que Goiás competiria com os estados do Sudeste e Sul? A nossa infraestrutura é outra, né? Em comparação, o mercado consumidor está lá. Então, se nós não abrirmos mão daquilo que nós temos como ferramenta, que é o ICMS, se a gente não abrir mão de parte dele, e para poder deixar esse produto um pouco mais competitivo, para que ele possa chegar lá na região de São Paulo, região metropolitana, Rio de Janeiro, de forma que compense o frete, ninguém vai virar para cá para poder produzir aqui. E esse é um dos pontos. E eu acredito que os estados começaram a trabalhar, o estado de Goiás foi muito eficiente nesse sentido. Ao longo desses últimos 20 anos, por meio do governador Marconi, a gente percebe que nós saímos de um PIB de 16 bilhões e estamos hoje com um PIB de quase 200 bilhões. Estamos aproximadamente com 190 bi o nosso produto interno bruto. Isso fruto dessa política que foi colocada. E acredito piamente que se o governo federal não olhar para o Brasil como inteiro, para poder criar outros instrumentos, como foi o FCO, o que existem o FCO, FNO, FNE, como foram criados fundos constitucionais que vêm a fonte dele vem do nosso imposto de renda e do IPI, então a gente tira parte do imposto que nós pagamos, do Brasil inteiro, que vem para essas regiões como forma para poder dinamizar, injetar dinheiro na economia, a fim de compensar as desigualdades ocorridas ao longo da história brasileira. Se o governo federal não olhar para o Brasil e pensar um novo modelo de incentivo para frente, que a convalidação existiu para poder dar segurança para quem tem para trás, mas daqui a 20 anos, provavelmente, a ideia é que se acabe isso, os incentivos em cima do ICMS. Mas se o governo federal não olhar com outros olhos para o Brasil como um todo e criar mecanismos de desenvolvimento regional por meio de impostos, a gente vai perder muito, o Brasil vai perder muito, principalmente as nossas regiões. Inclusive com relação ao Produzir, Márcio, a visão do governador Marconi Perillo, ela foi muito ampla, porque conforme as regiões do nosso estado, há um percentual desse incentivo. As regiões menos favorecidas, por exemplo, o Nordeste goiano, menos desenvolvidas, né? Elas têm um percentual maior para incentivar empresas irem para lá também. Porque, na verdade, a grande maioria dos empresários que nós recebemos querem Goiânia, Anápolis ou Aparecida. Goiânia, Anápolis ou Aparecida. Uhum. E quando se apresenta todo o projeto, todo o processo do Produzir, isso os estimula a levarem as suas indústrias, as suas empresas para outras regiões. Claro, como bairrista que sou, nós lutamos por Anápolis, claro, né? Mas nós não podemos... Arrasta a sardinha para nossa lata. Mas nós não podemos estar lá só com foco em Anápolis. Nosso foco é Goiás. O empresário quer vir para Goiás, para nós não importa aonde. E algumas pessoas até criticam alguns agentes políticos nossos, mas a decisão para onde a empresa e a indústria vai é do empresário, não é do governo. A palavra final é sempre dele. É porque às vezes ele tem que olhar a logística. Exatamente. O governo levou a empresa para tal lugar e não trouxe para Anápolis. Levou para tal lugar e não trouxe para Goiânia. A decisão é do empresário. Ele que decide. É apresentado uma proposta a ele. Mostramos o estado como um todo, não é? Claro que Anápolis e Aparecida hoje tem uma estrutura, uma logística muito melhor, mas a decisão sempre é do empresário. Por isso que é importante os municípios se prepararem cada vez mais para ser atrativo. Exatamente. Quer dizer, a cada obra consolidada, a cada projeto, né, a cada energia que a gente tem disponível, a cada água, isso o empresário falando aqui vai me atender. Ontem eu fui abordado por um prefeito, na solenidade que estivemos aqui, e ele dizendo, vocês precisam levar uma empresa para o meu município. E eu disse, prefeito,
o que você pode oferecer para uma empresa? Qual é a vocação do município? O que a empresa vê naquele município? No município que ele pode se instalar. O empresário tem que sonhar também. E aí ele falou algumas coisas que nós vemos que existe possibilidade de levar empresas, de apresentar empresas de determinados segmentos. Mas não somos nós que falamos, hoje nós vamos levar empresa para Jandaia. Né? Não, se bem que Jandaia tem uma estrutura fantástica, né? Tem voo diário. Danilo é de lá, lógico. Nós decidimos e vamos levar a empresa para Itumbiara. Não, a decisão, o município tem que ter sua contrapartida e mostrar o que pode atrair uma empresa, uma indústria para aquele lugar. Antes de você falar, Randers, eu só dizer que nós estamos ao vivo pelo Facebook, no Facebook da Rádio Imprensa, pode entrar lá, a famosa live, né? O pessoal pode, inclusive, mandar sugestão, participar, e todo o nosso material está sendo também gravado em definição de HD. Nós vamos depois disponibilizar o vídeo para o pessoal. Quero agradecer aqui o colega Wendel Vieira, que faz toda a parte de registro de imagens aqui. Hoje a internet, ela agrega valores a isso, então a gente sai um pouco, inclusive, da dimensão do rádio, utilizando a internet, alcançando outros pontos aí. E a gente tem ouvintes, inclusive, fora do Brasil, que nos acompanha, mata a saudade aqui, através da imprensa. E nos cobra também. Um grande abraço, pessoal. Você ia dizendo, Anderson? Essa questão é importante, secretário, Danilo, Coronel Dailton, nós não tínhamos cumprimentado ainda, mas é um anapolino também que nos orgulha. O setor produtivo, na sua complexidade, e aí no caso, eu enquanto sindicato rural, não representa só os produtores, mas a agroindústria também nos pertence, né? Então nós temos aí esse viés industrial. E pastor Vitor Hugo falava do esforço que o governo tem, né, de levar as indústrias. Isso passa por uma análise muito mais governamental e política, né? Ela é empresarial, porque hoje a intenção do governo, quando fala vamos levar as empresas para as áreas menos desenvolvidas, é uma excelente iniciativa. Mas aí entra, o município está preparado, tem mão de obra, tem infraestrutura, tem energia adequada, tem água, né? Tem condições de colocar, por exemplo, uma planta grande que vai absorver a mão de obra toda, e fora isso a cadeia produtiva toda ela é startada. E nesse caso, nós precisamos melhorar muito o Brasil. Setor ambiental também. Embora isso hoje já está qualificado, resolvido, né, e sacramentado na lei do Código Florestal, e está resolvido. O Goiás já está pronto também, porque o nosso código foi um dos primeiros, né, eu participei disso junto com a Cecima, na época eu presidia a Comissão de Meio Ambiente. Então, essa parte nós estamos prontos. O que falta hoje, e é um ponto importante, Danilo, da sua fala um pouquinho anterior, né, nós precisamos hoje resolver um problema grave para o setor produtivo, chama-se reforma tributária. Se nós não tivermos... Isso não é só prerrogativa do governo do Estado, e nem é, né? Isso é uma questão de política de Estado, da União. Nós precisamos ter urgente no Brasil uma reforma tributária. Porque se nós tivéssemos uma reforma tributária imediata, nós tiraríamos todos os problemas de guerra essa guerra fiscal entre os estados. Nós teríamos um investimento localizado, porque todos teriam igualdade, né, de competição. Por que uma empresa entra e sai daqui? Entra porque não tem igualdade de competição. O Estado de São Paulo vai lá e dá um incentivo melhor que Goiás. Goiás, às vezes, não tem condições, naquele momento, de bancar a proposta do Estado de São Paulo. Perdemos a indústria. Aí, muita gente fala mal do setor produtivo. Porque o empresário fechou a empresa, levou e foi embora. Não é bem assim. Não tem como se produzir sem condições. Se o Brasil tivesse uma economia livre de mercado, sem o intervencionismo tão forte, nós teríamos emprego para todo mundo. Nós não pagaríamos tanto imposto. Então, isso também na área do agro é muito forte, né? Embora tenha algumas alíquotas que são um pouco diferenciadas, mas nós sofremos muito. Por exemplo, se a gente for comprar um gado de fora do estado, é 12%. Quer dizer, fica inviável. Como é que compra? Né? Então, são esses gargalos que nós precisamos avançar, né, para poder conseguirmos industrializar esse nosso estado. E a nossa posição, ela é, ao mesmo tempo, estratégica, mas ela dificulta, porque nós estamos no centro. Está longe dos portos, está longe da forma mais viável de exportar. E essa é uma preocupação que nós temos. Mas eu queria perguntar para
Danilo, você falou dos 3 bilhões, ainda tem 2/3, né? Isso tem um prazo para esses 2/3 serem diluídos dentro das propostas? Ou como isto está? Nós já estamos em julho, o ano passou, piscou, o ano já foi, né? Já está em julho, já virou dezembro, Natal, Jingle Bell. Como é que vai acontecer isso daqui até o final do ano? Como é que é o processo? O que o nosso setor produtivo pode fazer para acelerar o acesso a esse recurso? O recurso está disponível e caso não seja aplicado, ele já fica disponível para o ano que vem também. Ah, tá, ele não retorna. Não. Mas aí ele acumula, por exemplo, o recurso do ano que vem já tem mais o orçamento de retorno, mais a fonte do tesouro, né? E mais esse que sobrou. Aí eu vou ser um pouco mais incisivo, né? A gente fala aqui de 2/3. Na prática, né, em reais, o que isso significa, né? Quanto de recurso disponível? 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Bilhões. E provavelmente, quando da redistribuição agora em setembro, Goiás hoje lidera a aplicação do recurso do FCO ao longo de sua história. E não é diferente esse ano. A gente tem direito a 29% do fundo do Centro-Oeste e nós estamos aplicando nesse momento 35%. E essa redistribuição é feita conforme quem está distribuindo mais, quem está atingindo a meta. Então, a gente deve fechar o ano com um orçamento de praticamente 3,3 bi, que vai ser o maior também da história. E para acessar esse recurso, ele está disponível no Banco do Brasil, na nossa Goiás Fomento, nas cooperativas de crédito, Cicobi e Sicredi também operam. E eu oriento porque para ter acesso, que procure um profissional. No caso do empresário, que procure o consultor. No caso rural é o ATER? Do rural, justamente. Procure a Mater, procure consultores credenciados ao banco, porque o crédito está disponível para todo mundo, mas é interessante e importante que o banco e o agente financeiro entendam o seu projeto para que ele consiga desembolsá-lo mais rápido. Danilo, quais as taxas de juros hoje que nós estamos trabalhando? Vamos aqui puxar a sardinha, viu, Márcio, para o nosso lado. Claro. O lado do agro aqui. E falar em puxar a sardinha, o doutor Adailton até... O coronel Adailton até ficou com os olhos brilhando quando o senhor falou em valores. Eu acho que ele pensou assim, olha, a cidade tal vai gostar de saber, o prefeito tal, eu vou conversar com ele que a gente vai... Mas nesse caso é disponível só para empresário. Deixa eu só acrescentar o que o Danilo disse, para ver a preocupação e a visão política administrativa do nosso governador. Hoje não é qualquer consultor que pode estar fazendo os projetos, né? Pelo menos no Produzir e Fomentar. No Produzir e Fomentar, o consultor tem que ser cadastrado em Goiás. Tem que ser de Goiás, credenciado em Goiás. Então, uma boa exigência, no Produzir e Fomentar, no mínimo, né? No Produzir e Fomentar, o consultor, o economista, né? Que normalmente é um economista que faz esses projetos, eles têm que estar credenciados junto, se for economista, junto ao Corecon, enfim, mas que seja de Goiás, ou seja, focando, direcionando os empregos para Goiás. Correto, não dá para morar na Lagoa e perder o ponto para o sapo, como se diz, exatamente, né? E aí o pastor Hugo dizia aqui agora há pouco dessa saudável competição, quer dizer, o município ele tem que ser atrativo, e essa saudável concorrência. Eu me lembro bem da fala do secretário Luiz Baronese, né? Quando ele diz o seguinte, olha, a Aparecida de Goiânia é a sala de visitas do Estado, né? O pessoal aqui revoltou, indignou, ele está correto em defender a Aparecida, que é a terra dele. Como a gente está correto em defender a nossa. A Aparecida é a sala de Estado, o restante da casa é Anápolis. Sala de jantar, a cozinha e o resto da tudo é de Anápolis, concorda? Pronto, claro. Eu não vou citar Jandai aqui, não. Você é minoria aqui, ó. Você é minoria, porque tá eu, pastor Vitor Hugo e o coronel, então você é minoria. Eu quero fazer uma observação sobre duas falas aqui. Mais cedo eu falei da preocupação que o governo federal tem que ter com o país para poder desenvolver as regiões mais carentes de forma a compensar essas desigualdades ocasionadas ao longo de nossa história. Mas o nosso governador já deu o exemplo com o que o pastor Vitor Hugo disse. Ainda no governo passado, assim que ele retornou, houve uma visão por parte do então secretário Alexandre Baldi que, tendo o programa de benefício fiscal de forma equalizada no estado inteiro, isso beneficiava os maiores municípios. Os 10 maiores municípios do estado detêm 80% do PIB do estado. Então, 20% fica com os outros 236 municípios. É uma desigualdade muito grande. E tendo o programa
tratando o estado de forma igual, sem levar em consideração as suas diferenças, o estado de Goiás estava atuando da mesma forma que o Brasil atua com o país. Não estava olhando de forma diferente para as regiões diferentes. Por meio disso, foi feita a mudança dentro do programa, em que hoje as regiões mais desenvolvidas têm 73% de benefício fiscal e as regiões mais carentes têm até 98%. Então, com isso, com essa diferença, porque antes, o pequeno empresário e o grande empresário, ele queria ir só para as grandes cidades, né? Porque ali era mais fácil, não tinha diferença. Hoje não. Conforme, de fato, o perfil do empreendimento, às vezes um pequeno empreendimento que se encaixa no pequeno município, hoje esse pequeno município tem a possibilidade de recebê-lo. Lá atrás, é claro que isso não faz diferença para os grandes empreendimentos. Eles vão continuar precisando da grande infraestrutura e necessariamente vão procurar os grandes municípios, os estados mais envolvidos. Mas hoje, com esse olhar diferente, a gente já conseguiu interiorizar esse desenvolvimento. Nós já temos resultado prático no Nordeste goiano, na região Oeste goiana, com esse instrumento colocado. Só para fazer esse esclarecimento. Eu vou fazer aqui um intervalo comercial, rapidinho o nosso intervalo. Na sequência a gente volta para continuar o assunto. E aí tem uma questão interessante desse projeto que hoje o governo trabalha, que é a questão das terceirizações, né? As mudanças que tem. Hoje muita gente já nasce não com o CPF, né? Já nasce com o CNPJ. Está todo mundo virando empreendedor hoje, é impressionante. Todo mundo já tem uma prestação de serviço, né? Mas isso é importante, para um país de livre mercado é importante. Pois é. Nós temos que deixar de ser um país serviçal e tornar um país empreendedor. O que eu estou dizendo com isso? O cidadão abre lá um empreendimento, às vezes ele tem direito a um recurso e não sabe. E aí o Danilo disse bem, importante ter um consultor, sim. Mas daqui a pouco, no início do próximo bloco, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que o empresário hoje precisa para bater a porta do produzir, né? Para já chegar pelo menos com um pouco de conhecimento, não chegar lá e falar, eu vim buscar o dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro existe, o que tem em contrapartida? A gente volta já em um instante só. Aqui no jornalismo da Rádio Imprensa, e nós estamos honrados nesta manhã por ter à mesa aqui autoridades ligadas ao governo do estado. Compõe conosco a mesa o Coronel Adailto. Coronel Adailto está ligado à executiva, né, da Secretaria do Governo do Estado, é o principal elo hoje entre os municípios e o governo estadual no que diz respeito ao programa Goiás na Frente, que a gente vem acompanhando de perto. Inclusive essa semana o governador esteve em Anápolis, trouxe aqui boas notícias, né? E um aporte financeiro no valor de 10 milhões de reais, em que a prefeitura que vai indicar onde esse recurso vai ser aplicado. Já tem gente cobrando feirão coberto, cobrando reforma de escola, né? Enfim, mas graças a esse programa o Coronel Adailto vem cumprindo esse papel excepcional. Pastor Vitor Hugo de Queiroz é pastor em Anápolis, né, um grande amigo, e hoje ocupa a Superintendência da Indústria e Comércio, uma pasta importantíssima para o Estado. E eu fiquei muito feliz ao ouvir do pastor Hugo hoje o seguinte, olha, a gente trabalha para o Estado todo, e a nossa tendência é mais Anápolis. Isso nos alegra muito saber desse comprometimento que ele tem com a cidade. O Danilo Ferreira, nos dá o prazer da presença de Goiânia, né, mas com tantos anapolinos lá no governo, ele não tem muita paz também, é sempre cobrado, né? E o Anderson Aguiar, ligado ao Sindicato Rural da cidade. Portanto, discutir essas questões é super interessante. E eu falava aqui agora há pouco, o que o empresário precisa ter, no mínimo, né? Para poder bater as portas, né? E buscar esse recurso. Porque tem gente que veio falar de recurso e acha que o dinheiro chega lá vir fazer um saque. Não é por aí. Quer dizer, ele tem que ocupar ou ter todo um procedimento nesse sentido, né? O FCO, ele é um crédito, um financiamento normal. Para falar que o Anderson mais cedo perguntou da taxa de juros, nós estamos hoje com a taxa começando aqui em 9,5, indo até 11,26, mas a gente tem, caso pague em dia, o bônus de adimplência de 15%. O bônus de 15% ainda continua, então? Continua. Okay. Quem paga em dia tem 15% de desconto, então de 9,5 cai para mais ou menos 8%. Uhum. E isso no empresarial. E no rural começa em 7,2% e vai até 9% também, dependendo do porte. E para poder acessar esse crédito, como é um financiamento normal, vai depender muito da relação do tomador com o agente financeiro, com o banco, no caso. E ali, como todo empréstimo, são exigidas as garantias, no caso, dependendo do relacionamento, é dispensado alguma coisa, mas em termos gerais precisa-se de 130% de garantia real para poder tomar o crédito.
São normativas internacionais, né, de crédito, isso... Eu queria só pontuar uma questão, Danilo, em relação ao impacto da redução que o Banco Central fez de taxa Selic, o que isso hoje, vamos falar assim, atinge nós que somos setor produtivo, né? A minha função, eu sou diretor, faço parte da diretoria do Sindicato Rural, né, desse mandato que já está terminando, viu, Márcio? A diretoria está terminando nosso mandato lá no sindicato no final do ano, já estamos encerrando o mandato. Pode ir para a eleição ou não? Vamos à reeleição. Né? Vamos assim, né? Nós, os associados, podemos ir, não sei quem exatamente vai. Né? Correto. Mas, como falava, em relação ao impacto da taxa Selic, aqui para nós do setor produtivo, né? Quando a gente fala redução da taxa Selic, até onde isso atinge nós que somos os tomadores desse recurso reembolsável. Porque, na verdade, quem paga é quem toma o recurso. E isso, o impacto, na hora de pagar, é muito grande. As pessoas, né, eu vou falar enquanto setor produtivo aqui, 8%, 7%, maravilha, né? Uma coisa linda, maravilhosa, é um juro subsidiado. Gente, o juro do Brasil é o juro mais caro que tem no mundo. Nós precisamos mudar isso. Né? Nós temos juros aí fora de 2,5%. Né? Nós temos grupo de investidores aí fora, fundo de investimento aí fora, que eu tenho acesso e conheço, que negocia juro a 2,2%. Então, não faz sentido um país igual o nosso, com condições produtivas plenas, pagar um juro dessa altura. Né? Nós temos que acabar com essa política rentista. Então, o Danilo, como é que nós podemos avaliar esse impacto da redução que vem sendo feita paulativamente pelo Banco Central, essa política, né, do Banco Central na redução da taxa Selic nesse aspecto? Okay. Só fazendo um complemento aqui, eu quero abraçar o pessoal nos acompanhando. A CIA fez essa semana, pastor Vitor Hugo, um debate importante, trazendo aqui o José Alves Filho, empresário e presidente da Dial Brasil. Trouxe o Aurélio Trancoso, mestre em economia pela Unialfa, e tratar justamente essa questão. O flagelo que destrói o Brasil são os juros altos. E o Sindicato Rural estava presente lá, viu, Márcio? Como é que é? O Sindicato Rural estava presente lá, eu estava presente. Um tema interessante só para poder contextualizar aqui e abraçar o pessoal que nos acompanha também através dos grupos do WhatsApp. Eles têm dado uma audiência. Mas o juro, Márcio, o juro em si, ele é alto sim. Mas por quê? Porque nós temos uma taxa de impostos também muito alta, e aí o empresário, quem empresta também, quem faz os empréstimos também, ele tem essas dificuldades para se manter. Justo. Fico feliz da passagem aqui em Anápolis do Dr. José Alves, ele que é um grande expoente de Goiás e tem lutado pela baixa da Selic. E Anderson, isso impacta diretamente na competitividade do empréstimo. Quanto maior a diferença ou menor a diferença da Selic para a taxa de juros, maior ou menor seria o subsídio, né, do recurso do Estado para a sociedade. E como você bem colocou, de um ano para cá a gente vem tendo essa redução significativa, e os juros do FCO, dos fundos constitucionais, têm baixado também. Só esse ano nós tivemos 2 baixas. Quem define o valor dos juros é o Conselho Monetário Nacional. E aqui eu quero destacar mais uma vez a liderança do nosso governador Marconi Perillo, que por meio do Consórcio Brasil Central, que hoje é um de 7 governadores, de fato uma entidade de peso, de força, tem utilizado desse movimento para poder pressionar o governo federal a fim de baixar ainda mais os juros do FCO. Ele entende que um juro competitivo seria em torno de 4%, para ser de fato atrativo. E para realmente incentivar o empresário a tomar o crédito e empreender novamente. Mas com a sua pressão a gente tem conseguido a cada reunião do Conselho reduzir em cerca de 0,5% a 1% essa taxa, que o ano passado estava em 11%, hoje nós já estamos em 8% com bônus de adimplência. Essa questão de ser competitivo, quando a gente fala, é que ser competitivo lá fora, Márcio. Nós temos um custo Brasil muito alto, então vamos pegar só o custo que tem do juro, 8%. O nosso concorrente lá fora, ele trabalha com taxas muito menores. O produto brasileiro chega de forma tão taxada que nós não temos condição de vendê-lo lá fora. Então, o que adianta a gente incentivar a criar indústrias aqui, mas nós não temos condições de colocar o produto lá fora competitivo. Então, para ficar claro, essa questão de competitividade é o produto brasileiro, é o nosso frango, a nossa carne, o produto industrializado consiga chegar lá fora de forma competitiva. Porque senão nós vamos passar a vida inteira, né, correndo atrás do próprio rabo.
Porque nós não resolvemos o problema interno. Tem produtos que a gente traz que fica mais barato que porque lá é mais competitivo. Sim. Né? Lá tem menos tributo, lá tem um juro mais baixo, lá tem um incentivo maior e um respeito ao empresário, ao empreendedor. Nós temos que quebrar esse paradigma no Brasil que ser empresário não é coisa boa. Existe ainda essa cultura, olha-se para o empresário como é o que explora. Nós temos que parar com essa visão míope, né? essa visão atrasada. Entendemos que a economia livre de mercado ela é saudável, né? Ela pode ser justa, sim, ela pode distribuir renda de forma equânime, e nós precisamos fazer que o Brasil seja desenvolvido e moderno, passando por essas reformas. Se não houver essa reforma, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Eu quero fazer uma observação aqui quanto à questão do Custo Brasil. Há uns 5 anos atrás, tive a oportunidade de escutar o Jorge Gerdau, e ele fez uma observação junto à época ao ministro Pimentel, então o secretário Alexandre Baldi estava presente no evento também, mas isso me marcou. E ele que é da área metalúrgica, né, fala assim, do aço, ele fez uma pergunta, um questionamento. Como que a China comprando ferro nosso, saindo daqui das nossas minas, que seja de Minas, do Pará, pegando o trem, entrando no porto, pegando navio, indo para a China, sendo processado lá, se tornando aço, fazendo a logística reversa, o aço da China chega naquele momento, estava chegando no Brasil mais barato que o próprio aço brasileiro. Sim. Então, assim, com o nosso ferro. Então, que equação é essa que ele gostaria? Nossa, o que acontece em Niquelândia. Justo. Fechando indústrias em Niquelândia. Quando ele fez a pergunta, até hoje eu estou tentando entender como que isso funciona. Ainda tem gente que acha que nós somos livres e que não somos escravos. Né? Isso é uma escravidão. Não tem lógica. Não tem como apregoar desenvolvimento, né, e falar país do futuro. Esse futuro nunca vai chegar nesse modelo. Não chega, não tem como. E esse modelo ele já expirou. Pastor Vitor Hugo, o senhor ocupa uma pasta que trabalha a questão tanto da indústria quanto do comércio, e a gente sabe que o senhor tem uma boa vitrine para vender, e aí o senhor vende isso, né, aos empresários, essa política de atração, esses programas apresentados de incentivos, né, de financiamentos, ele contribui a que ponto, né, com a sua pasta, né? E a gente sabe que o senhor orienta e contribui tanto, nós que acompanhamos o trabalho do senhor temos visto isso. Qual que é essa parceria hoje? Olha, contribui muito. Os empresários que procuram o governo de Goiás, eles vão na expectativa dos incentivos. Esse eu posso garantir um dos primeiros questionamentos feitos. 95%, se não for o índice maior dos empresários que recorrem ao governo do estado, é em busca desses incentivos que Goiás dá, que hoje estado nenhum do país compete com Goiás no que se refere à política de incentivos. Nenhum. Então, quando eles já chegam, nós já falamos, olha, você está no melhor lugar, no melhor estado, e depois vem as negociações, porque tem que ser feito também, Márcio, um trabalho de parceria com as prefeituras, né? Quando se assina um protocolo de intenções, assina o empresário, assina os vários segmentos do governo, CELG, CNA, aquilo que for necessário dentro da especialidade daquele empresário, mas tem a prefeitura também, que ela tem o seu papel, é muito importante. Nesses últimos anos, nesses últimos 8 anos passados, nós não vimos o prefeito de Anápolis ir a Goiânia, criticava muito o governo do estado, mas eles mesmos não iam atrás das indústrias, não iam lá brigar por Anápolis, e não iam lá oferecer o que a cidade, ou seja, vender o melhor produto que tem, que é Anápolis. Anápolis tem uma logística fantástica. Agora, com esse aeroporto de cargas aí, é um negócio, né? A Norte-Sul passando por aqui. Se funcionar realmente essa Norte-Sul, porque está muito enrolado, aí é tristece a gente, verdade, né? Governo federal, pastor. Mas, então, o que os empresários têm procurado é exatamente esses incentivos, basicamente, especificamente, que são dados através do produzir. Eu tive a oportunidade de visitar na última semana o capitão Valdir Oduayer, já com 100 anos, e agora no mês de julho, dia 12, ele vai fazer 101 anos.
E eu me impressionei com a idade avançada, o otimismo que ele ainda tem em relação a Anápolis. Eu falei, olha, eu ainda espero ver todo o funcionamento da plataforma. Eu falei, olha, que legal, a gente é contagiado, né? Com esse otimismo. E como é um empresário de sucesso, né? Acompanha isso. E ele comemorava, inclusive, a instalação da indústria de armamentos, né? A indústria ibérica de armamentos aqui. Como ele é oriundo das forças militares, tem uma grande paixão pelas armas e comemorava. Quer dizer, isso é uma prova dos anapolinos em trazer essa fábrica, por exemplo, poderia ir para qualquer um outro local, mas Anápolis entrou nessa briga e eu entendo que um trabalho a muitas mãos deu esse resultado, né, pastor? E essa empresa de armamentos, Caracal, e a Farmtrack, que é de tratores, eles vieram porque eles adquiriram os terrenos. Eles mesmos adquiriram devido à urgência, por eles terem uma visão do local estratégico que Anápolis. Houve municípios que ofereceram terrenos para eles. Preferiram comprar em Anápolis em função desse trabalho logístico que Anápolis oferece também. Falar em armas, doutor Adailton, o coronel Adailton achou bom. Eu acho que ele tem alguma coisa nos relatar. Bom, Bento, eu gostaria de iniciar com a sua fala, que você criticou, buscando realmente que funcione a Ferrovia Norte-Sul. Realmente precisamos. É um gargalo que já foi noticiado várias vezes, inclusive foi inaugurado, o trem andou nesses trilhos. Nossa, e muito. só por alguns momentos, enquanto se fazia uma inauguração proforme. Mas aqui o nosso amigo Randers também trabalhou a situação de otimismo. Nós temos que pensar para frente, pensar com muito otimismo. A nossa cidade de Anápolis, aí vou voltar lá numa fala que foi no bloco anterior, sobre o nosso amigo Luiz Maronese, que Aparecida seria a sala de visita do Estado. Mas em relação a isso, Anápolis é o trevo de Goiás, Anápolis é o entroncamento do mundo. É o trevo do Brasil, né? Então, o trevo do Brasil. Então, é o centro, né? Aqui, praticamente recebe-se em Aparecida como e trabalha do Anápolis. mundo, né? Nós temos aí... Realmente é o centro, né? Praticamente tudo que se produz ou que entra no nosso país passa por Anápolis. Sim. Então, produtos saindo, estão passando por Anápolis. A BR-153, a plataforma multimodal, que com absoluta certeza vai ser consolidada. Então, isso é muito importante. E em relação à indústria de armamento que está vindo para Anápolis, nós temos, em parceria com a CIS, estamos trabalhando, proximamente será realizado ainda esse ano, com fé em Deus, um seminário de indústria de defesa, para incentivar mais indústrias armamentistas a virem para Anápolis. Nós estamos querendo consolidar em Anápolis um polo da indústria de defesa. Isso já há uma parceria com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, é um contato muito forte. Um entusiasta disso aí é o nosso amigo Baltazar, José dos Santos, e o nosso presidente da CIO, Anastácio, que estamos trabalhando isso em Brasília já há bastante tempo, uma parceria com a sede. O governador já incentivou, já colocou a sede para trabalhar isso aí. Nós estamos... Com a DESG. A DESG também, diretamente participando. Nós estaremos aí consolidando isso e atraindo mais indústrias armamentistas para Anápolis. Lembrando da CIA, o presidente Anastácio, ele tem um papel importantíssimo hoje na cidade de Anápolis. Uma pessoa com uma visão empresarial, uma pessoa realmente que, olha, ele briga pela cidade de Anápolis. Toda semana ele está lá em Goiânia brigando por Anápolis. Muito importante lembrar. Toda semana. Bento. Parabéns aí, o coronel, por lembrar do Anastácio, uma pessoa que a gente tem um desvelo muito grande por ele. Bento, eu quero destacar aqui, complementando o que o pastor Vitor Hugo disse, o papel da liderança. Fazer uma observação sobre Palmeiras de Goiás, cidade pequena. Conseguiu ter nos últimos 10 anos, levar uma série de indústrias para lá. Não por acaso. Não é porque o governador é de lá. Sim. De fato não é. Porque lá tinha um prefeito empreendedor, que é o ex-prefeito Alberani, que saiu. Ele, por si só, ia atrás das indústrias, estava sempre conosco na secretaria e desenvolvia esse trabalho junto com a gente para poder receber o empresário e levava o empresário para a gente. Jaraguá, que próximo. Não, ele Quanto Jaraguá também tinha? O Alberani, ele tinha notícia, por exemplo, que tinha uma indústria de São Paulo que estava pensando em vir ele ia atrás dela. Ele ia para São Paulo. Deixa eu interromper um pouquinho, só para poder justificar aqui a presença e registrar a presença do pastor Berthier. O pastor Berthier é o pastor presidente das Assembleias de Deus Madureira, aqui na cidade de Anápolis e região. É também o presidente desta emissora, e muito nos honra, pastor, a visita do senhor aqui. E o pastor Berthier, no seu currículo, também já foi gerente de banco, trabalhou numa importante instituição financeira, depois se dedicou integralmente à igreja, faz hoje o trabalho da igreja, mas antes de vir para a igreja era gerente de banco. E a gente falando aqui de economia, é um assunto que ele conhece muito bem, né?
E a presença do senhor aqui muito nos honra, pastor Bertier. A senhora não precisa nem dizer... O senhor poderia fazer parte da mesa e nos dar o carinho da sua presença. Obrigado, pastor. Nós falamos aqui do trabalho dos prefeitos, né, realizados, e o quão importante é quando tem alguém que tenha de fato esse pulso e briga. Você citava aí as cidades, quer dizer, é por isso que a cidade tem que ter representatividade, para ter essa briga. Representatividade essa de um luta. prefeito que faça o seu papel de liderança. Nós temos na secretaria, e aqui que é liderado inclusive aqui pelo nosso pastor Vitor Hugo, uma excepcional, competente equipe para atração de investimentos. Que o coordenador, o líder disso é o superintendente executivo Vitor Hugo. Mas nós temos hoje um expoente maior que faz a grande diferença para o Estado. Mais uma vez, sem querer puxar a sardinha, é o nosso governador. Que eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu cito, mas de fato, não, sim, ele é um líder. Né? Eu acho que é um trabalho de justiça, né? É justo. Eu acho que... Realmente, ele está falando é praticar a justiça. E tem uma das expressões que o governador utiliza muito, o governador Marconi Perillo, ele trata com os prefeitos, e nas reuniões que nós participamos com todos os prefeitos, uma palavra que é simples, mas é realidade total. Prefeito, papel não tem perna. Se você não pegar a carta que eu estou te autorizando 2 milhões aqui e for atrás para celebrar os convênios, ninguém da secretaria tem condições de ir na sua prefeitura buscar isso. E essa então, grande diferença, só para fazer uma observação, diferentemente dos outros estados do país, né? Isso é um ponto que Goiás é diferente realmente de todos os demais. Aqui o governador faz questão de tratar e receber os grandes empreendimentos para poder mostrar o quanto o Estado é competitivo. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que eu escutei 12 empresários quando fazendo aqui o estudo do Estado, em que foi ressaltar, falando, o governador disse que antes da gente fechar o nosso plano, ele quer conversar com a gente de novo. Então, assim, ele faz esse papel. Nós temos aqui uma indústria que está indo para a Hidrolândia, a maior indústria moveleira, que é a Sierra Móveis, em que ele próprio fez a visita e convidou o empresário para vir para cá. Então, como líder maior dessa equipe de atração de investimentos, nós temos o nosso próprio governador que preocupa, sim, com a geração de empresas e com o desenvolvimento de todo o Estado. Agora, Danilo, cabe a cada um bater a porta, e o coronel Adailton, eu gostei dessa colocação, vou guardar isso para mim, o papel não tem perna. Alguém tem que levá-lo, alguém tem que cobrar. E alguém tem que buscar, e na vinda do governador essa semana aqui, para resolver a questão da água em Anápolis, o governador disse a seguinte questão: olha, o prefeito Roberto esteve comigo, fez 3 pedidos. O primeiro foi água, o segundo foi água, o terceiro também. Quer dizer, 3 pedidos relacionados à água. E eu estou dando agora a ordem de serviço de transposição lá do Capivari, do rio Capivari, para o Piancó. Quer dizer, precisa cobrar. Se não tiver agilidade, a coisa não funciona. Olha a importância da ação de um prefeito. Não é? Esse problema de Anápolis vem se arrastando há anos. Ontem nós discutimos sobre isso aqui. E o prefeito tomou a decisão, foi atrás, olha... E não foi 2, 3 ou 4 vezes que o Roberto foi a Goiânia atrás desse assunto. Enquanto ele não resolveu, ele não deixou de ir lá. Outros prefeitos, às vezes, vão encontrar o governador e tem vergonha de pedir, vergonha de mostrar o problema. Olha só, esse problema da água nossa, igual o Vitor Hugo falou, quando nós ainda era daquela juventude que nós brigávamos por isso. O senhor fez parte, eu fiz parte. Há pouco tempo atrás. Em 78. Em 78 a gente brigava e a gente falava sobre esse problema. O plano diretor da cidade de Anápolis de 85 ficou tudo furado. Não teve ninguém para levantar. Nostalgia aqui reinou agora, viu? Agora vamos falar agora do anel viário. Vamos pedir o prefeito para ir lá e brigar por anel viário. Quero voltar um ponto. O recurso já foi liberado. Sim, mas eu quero que resolva. Liberar recurso. Deixa eu voltar só um ponto aqui da fala do Danilo. Aqui tem 3 servidores do Estado, né? É muito natural eles falarem do governador, mas eu, enquanto ex-servidor, eu tive a honra de participar do primeiro e segundo governo Marconi e conheci essa forma empreendedora, e hoje, enquanto empreendedor, do lado de cá do balcão, vamos dizer assim, eu posso dar o testemunho que Goiás realmente tem um diferencial. O governador tem se colocado, né, como um expoente não só da história de Goiás, mas também da história do Brasil. É o governador que lidera hoje essa visão empreendedora de transformação, de colocar o Estado com visão
produtora, empreendedora, e contagiar o setor produtivo. Ele tem feito isso, nós temos que reconhecer, o setor produtivo reconhece isso. Nós, enquanto produtores rurais, e eu faço parte da Federação da Agricultura, eu sou delegado da Federação da Agricultura, eu posso dizer isso com toda tranquilidade, que realmente nós temos hoje condições. O governo tem feito dentro das limitações, evidente, né, o que pode e o que não pode, vamos dizer assim, de forma singela, para ajudar o setor produtivo a ser proativo. E realmente tem procurado. A FarmTrack é um exemplo disso, né? Eu tenho um relacionamento próximo com a FarmTrack, porque agora com a rodada de negócios que nós vamos fazer em setembro, a FarmTrack é uma das empresas que nós estamos dedicando todo o apoio para que ela participe. Eu ontem estive falando com o gerente da FarmTrack, com o Luciano, e falei para ele, olha, é importantíssimo que a FarmTrack faça parte dessa rodada de negócios, porque Anápolis até hoje não tinha uma fábrica de tratores. Para nós, e aí, né, sendo o trevo do mundo, né, Coronel, temos que ter isso no nosso portfólio. Nós precisamos defender Anápolis, e aí, Danilo, desculpa, mas tem mais anapolino aqui do que outros, né? Jandaense. Nós temos que dedicar, nós temos que ser bairristas, né, pastor? Nós precisamos trazer para Anápolis o que há de melhor no mundo. Porque se Anápolis chegou até aqui, foi porque teve gente que teve a coragem de empreender como o capitão Valdir Oduaia, que é meu amigo, né? E companheiro meu de Rotary. Nós temos que empreender e fazer com que Anápolis ainda seja muito maior, para honrar a história desses que por aqui passaram e que trouxeram desenvolvimento. É isso que nós precisamos para Anápolis. E prefeitos são importantes. Nós precisamos daqui para frente eleger pessoas que tenham capacidade e perfil empreendedor. E comprometimento. E comprometimento, porque senão não adianta. Só discurso não resolve. Quero parabenizar os anapolinos pela escolha do prefeito, com respeito aos outros demais, mas não conhecia, participei de longe, vi de longe a eleição aqui, mas pela postura do atual prefeito e seu secretariado, vocês são de parabéns. Vocês são de fato uma pessoa que está preocupada e buscando a melhoria do município. Márcio, só um exemplo bem prático. Em Anápolis já está instalando uma indústria que vai produzir embalagens para os produtos farmacêuticos. Olha aí, ela no exterior já produz para Teuto, para Neoquímica e para todos eles. O governador foi na Alemanha e acertou com eles e lá já assinou um tratado e eles vieram logo na semana seguinte, fizemos o protocolo de intenções e essa indústria já está se instalando e deverá provavelmente começar a operar agora no segundo semestre. Ou seja, boa notícia. É uma atitude proativa. Foi quando ele soube dessa possibilidade, o próprio governador foi na Alemanha e fez todos os acertos dessa dimensão, lá. O senhor tem ideia de quantos empregos poderão surgir aí, pastor? São mais de 200 empregos diretos. Interessante que vai atender o mercado local e também vai poder exportar. Claro, impressionante, porque nós buscamos, né? Buscamos esse boa material. Notícia. Sobre a FarmTrack, o Anderson que bem colocou a importância de ter uma empresa desse porte aqui no município, aqui em Anápolis. Não sei se vocês têm noção do que é a FarmTrack, do tamanho dessa indústria. É uma indústria indiana. No Brasil inteiro, no ano passado, a gente vendeu 36 mil tratores. No ano passado, o Brasil inteiro vendeu 36 mil tratores. Eles venderam só na Índia mais de 100 mil tratores, sozinho. Então a gente está falando das maiores companhias de tratores do mundo, que está hoje aqui em Anápolis. Então, assim, não é... Quando você fala FarmTrack, quando você fala em equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas, a gente pensa em John Deere, né? A gente pensa Massey Ferguson, enfim, New Holland, pensa nessas marcas clássicas. Mas essa marca específica é bem forte agora em sua expansão no mundo e a base dela na América Latina é Anápolis. Daqui a pouco a gente pode ter, quem sabe, pastor Vitor Hugo, a exemplo do que tem hoje o Tecno Show lá na cidade de Rio Verde. Anápolis daqui a pouco vai fazer uma feira dessa. Esse é o nosso objetivo. O nosso parque agropecuário vai ser, desculpe aí os outros municípios, e aí, né, a Jandaia depois constrói. Mas nós estamos gastando ali no parque 6 milhões de reais. Estamos só essa semana passada. Coronel, você esteve lá, né? No novo parque? Vai ainda. Pois é. Nós acabamos 20 mil metros de asfalto lá. E é importante essa nossa pontuação aqui, pastor Vitor Hugo, que nós fomos a Rio Verde conhecer a FarmTrack lá em Rio Verde. E aí tem que fazer um testemunho aqui do secretário Vander Lúcio, esteve conosco, o Wilson Café Rancheiro e toda essa turma, Luiz, Medeiros, essa turma de Anápolis que defende Anápolis. Eu fui pessoalmente, conheci pessoalmente o presidente da FarmTrack.
que é um indiano, e lá nós estabelecemos a relação para trazer essa marca para a nossa rodada. E o nosso objetivo realmente nós reconhecemos a grandiosidade da Tecnoshow em Rio Verde, mas a Anápolis não pode deixar, nesse momento, é um projeto pessoal do sindicato, vou dizer, pessoal porque o sindicato ele puxa isso, né, pelo Parque Agropecuário e por ser o líder do projeto setor. Sindical. É um projeto sindical. Nós defendemos que a Anápolis tem que representar a influência do Arco Norte. Hoje nós fazemos divisa lá em cima, né, topando com Porangatu. E nós precisamos dividir essa geoinfluência, né, nesse arco que vai em Niquelândia, Padre Bernardo, que vai lá em Uruaçu, que vai em Itaberaí, que vai lá em Britânia. Nós precisamos fazer com que a Anápolis seja também influente não só na indústria, mas na agroindústria. Infelizmente, Márcio, nos últimos 35 anos... Vou falar em arrastar sardinha, ele é bom para arrastar sardinha pro lado de lá. A política de Anápolis, depois que foi inaugurado pelo presidente Geisel, o Daia, saiu da pauta o agronegócio, que na época nem chamava agronegócio, mas chamava agropecuária. E nós é que carregamos o país nas costas. Então nós precisamos, e a Anápolis é muito importante, embora não se reconheça, mas a Anápolis tem uma cadeia produtiva muito importante. E por isso o sindicato rural puxa a sardinha, sim senhor, puxa a sardinha, puxa a baleia, puxa o tubarão, puxa o lambari, mas nós defendemos o nosso setor, né, porque é um setor importante. O sindicato manda o Randers, daqui a pouco eu que não tenho terra vou comprar um trator. Eu tô apaixonado que... Pelo menos uma enxada ele poderia pegar. Mas, Márcio e meus amigos, eu acho que cabe também um esclarecimento que é muito importante. Sem desprezar o barrismo, que é muito importante para nós anapolinos, mas Anápolis estando bem, o estado de Goiás estará bem e o Brasil estará bem. Nós temos que pensar dessa forma, porque não adianta produzirmos 100 mil tratores e não termos para quem vender. Então, Anápolis vai ficar bem, mas no interesse do desenvolvimento do nosso estado. E eu gostaria de colocar que a Secretaria de Governo, inclusive já falei aqui nos microfones da Rádio Imprensa, um projeto do governador, que foi determinado a Secretaria de Governo para produzir. Nós estaremos fazendo também, ainda este ano, uma reunião, um congresso com todos os prefeitos de Goiás. E esse congresso é no sentido de levarmos aos prefeitos essas orientações que o Danilo, o pastor Vitor Hugo estão trazendo aqui. Então, é um trabalho para desenvolvimento do estado como um todo. Então, o governador Marconi Perillo, como foi bem colocado pelo Danilo também, com relação à participação a liderança desses outros 7 governadores, e não são somente eles, que sempre vem algum outro convidado, já veio o governador do Acre, do Amazonas, então sempre participando desse programa, desse projeto, que hoje já é um programa, na verdade, do governo do estado, que está em nível de Brasil. O governador, além de trabalhar muito bem aqui no nosso estado, ele está exportando essas ideias, esse empreendedorismo estatal para os outros governadores. E este projeto dessa reunião grande, imensa, nós estamos até com o local já pré-determinado, vai ser no auditório do TCE, que é um excelente ambiente para se reunir, e exatamente onde são os órgãos que fiscalizam esse trabalho, no sentido de orientar os prefeitos onde buscar incentivos no estado, onde buscar recursos no governo federal, a apresentação de empresários que quiserem apresentar seus trabalhos aos prefeitos. Nós teremos lá uma feira comercial nas margens ali do estacionamento para apresentar aos prefeitos os produtos para que sejam levados aos municípios. 8h12, a gente dá só para tomar uma água, tomar um café e vamos agradar o patrão. Rapidinho. 8 de volta aqui nessa mesa, discutindo assuntos no que diz respeito a programas de incentivo, a atuação dos agentes públicos, o papel do governo em contribuir com a classe empresarial, né? Seja o empresário de médio porte, de grande porte. E aí, claro, que quando o empresariado vai bem, ele gera empregos, ele contribui, né, com o Estado, com o desenvolvimento. E o presidente Anastácios, ele sempre diz o seguinte: olha, quem gera emprego é o empresário. E aí a gente precisa ter esses incentivos, e o governo tem feito isso muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença do Coronel Adailton, superintendente executivo da Secretaria do Estado de Goiás. Agradecendo o colega estou já chamando de colega, o Danilo, pela simpatia dele. O Danilo Ferreira Gomes, é secretário executivo também, né, do FCO, que é um programa excepcional. E o pastor Vitor Hugo de Queiroz, né, esse anapolino que nos orgulha na Superintendência da Indústria e Comércio, além do Anderson, que representa aqui o Sindicato Rural da cidade de Anápolis. Bom, nós falávamos aqui desses incentivos, né?
a importância que tem, quer dizer, o recurso está lá, um valor que impressiona, porque a gente fala em bilhões, não é milhões, é bilhões, capaz de atender uma importante demanda, né? E isso ajuda tanto a criar como a expandir aquilo que evidentemente já existe. E eu comemorava aqui agora há pouco a notícia do pastor Vitor Hugo para essa indústria de embalagens, que de cara vai gerar 200 empregos. Então, quando a gente ajuda uma empresa, a gente está ajudando um pai de família. Quer dizer, o empresário tem um incentivo, ele instala a empresa e vai dar emprego para quem está precisando. Imagine a alegria daquele pai que precisa trabalhar para dar o sustento da família. Quer dizer, então é uma cadeia, né? E os empregos cascata. Indiretos que virão também em função disso. Se a gente tem 200 direto, vai para pelo menos 600 indiretos. A indústria alemã, retornando ao assunto? Alemã. Então, eu fico aqui extremamente feliz, né? Eu ainda não sou um empresário, quem sabe um dia, mas de ver os empresários tendo esse tipo de apoio, né? De incentivos, porque contribui, né? Contribui muito. Ele precisa dessa mão de obra. Então a gente comemora e aí o dinheiro continua. Qual que é o caminho, Rodrigo? Você falava de consultor. Olha, quem puder buscar, quem seria o consultor apropriado para auxiliar esse empresário? Não, quando eu disse o consultor assim, isso o próprio banco, o agente financeiro, acaba orientando também. Mas só para esclarecer, o FCO ele é para todo mundo. Inclusive, 51% dele é destinado para micro e pequenos empresários. Isso está na diretriz, está na programação do próprio fundo. E o Banco do Brasil, de forma muito competente, o ano passado conseguiu aplicar cerca de 80% desse recurso para os micro e pequenos. Ele também está disponível para os grandes, mas crédito a partir de R$20 mil, até um teto aí de 400 milhões, o tomador pode buscar, né? Isso de acordo com o tamanho de cada um. Fora o FCO agro, né? Que é muito importante nós deixarmos claro também que existe o agro específico. Existe, né? O FCO ele é dividido no programa empresarial e no programa rural. Sim. 50% para cada um. Sim. E ele está disponível para todos os portes. Nesse quesito carência, a gente sabe que o empresário, ele pega o recurso e ele precisa fazer desse recurso, né, o investimento e até para poder pagar o financiamento, ele tem uma carência, né, uma carência mínima. Acho que é uma outra grande vantagem que esse programa sempre mostrou, né, Danilo? Além do juro baixo, ele tem um prazo de pagamento extenso, longo, e também uma carência também longa, que vai aí de 1 a 3 anos, dependendo da linha, para começar a pagar. Dependendo da linha, até 5 anos. Ele vai pagar ali, na verdade, somente o juro. Isso é combinado com o agente financeiro. Pode ser um pagamento dos juros de forma trimestral, semestral, depende depende do da projeto, linha específica do né? projeto. Depende do projeto. E dependendo, na área rural, por exemplo, tem algumas linhas específicas que você fica 5 anos sem pagar nada, no caso da silvicultura. Sim. E está se estendendo agora o prazo de carência para alguns tipos de cultura da silvicultura também, que é plantio de árvores. Porque são ciclos longos, né? São plantios perenes. Né? Você vai conseguir produzir uma árvore chegar à maturação aí com 4 anos. Vamos imaginar que for madeira. Até cortar alguns o eucalipto, são 7, 8 anos. Demora mesmo. E o prazo de pagamento vai de 8 até 20 anos, dependendo da linha também. Uhum. Então, máquinas também é um pouco dilatado, né? Dependendo do tipo de máquina. É um crédito voltado para investimento, voltado para a expansão do negócio, voltado para o produtor rural adquirir suas matrizes, reformar o seu pasto, comprar uma máquina nova para poder tornar a sua cultura ainda mais competitiva. E isso é muito importante, Márcio e Danilo. Para nós, os produtores rurais, e nós somos empresários, viu? Você é um empresário. Sim. As pessoas pensam que quem pode empreender é só quem tem o capital. Pelo contrário, o empreendedor é o que pega, toma o capital, aplica o capital, faz ele ter rentabilidade, reembolsa de quem ele tomou e faz isso gerar riqueza. Isso é ser empresário. Né? Você pode ser empresário, eu posso, todos nós podemos. Não é quem tem lá um X. E outra coisa, não se toma dinheiro emprestado quem é que está devendo. Existe uma visão assim contraditória no Brasil que quem toma dinheiro emprestado é porque não tem para empreender. Negativo. Todo o empresário no mundo inteiro toma dinheiro emprestado para fazer negócios. Né? Agora, nós temos que tomar o dinheiro e pagá-lo. Pois reembolsar. Esse negócio de tomar o dinheiro, a gente sabe, evidentemente, do risco, né?
Porque todo negócio hoje, por Sim. mais bem sucedido, existem os riscos. A gente fala em consultoria e a gente precisa aqui falar um pouco do trabalho, abrir uma exceção para o Sebrae, que o Sebrae ele tem uma consultoria, ele orienta, fala, olha, vai por aqui, o caminho é esse e tal, presta esse serviço. Nesse caso, o cidadão pega o dinheiro, o programa Produzir, ele fiscaliza a aplicação desse recurso depois, ou o empresário uma vez de... Sim. Isso. Sim. Não existe esse acompanhamento. O crédito em si do FCO ele é um crédito puro, é um financiamento normal, só que com a taxa de juros subsidiada. Uhum. Na Secretaria de Desenvolvimento, dentro da superintendência do pastor Vitor Hugo, na superintendência de micro e pequena empresa, nós temos algo dessa forma que você disse, Márcio, que você perguntou. Lá nós temos o crédito produtivo, que para que ele seja acessado, é necessário que o empreendedor faça um curso, que é o curso Plano de Negócio para Empreendedores. Então ali a gente tenta capacitá-lo e orientá-lo antes de tomar o crédito. Esse crédito orientado ele tem uma taxa de sucesso maior. O FCO não tem isso, mas a gente, aqui, nós, o Estado de Goiás, já levamos isso à SUDECA, ao Ministério da Integração, e estamos trabalhando isso para que o que nós temos aqui, que falei para vocês aqui mais cedo, o interessante desse curso, desse programa específico do Governo do Estado, é que de 100%, na verdade, todos que querem o crédito têm que fazer o curso, então 100% das pessoas que iniciam o curso querem o crédito, e depois que acaba o curso, aqueles que já são empreendedores, apenas 91% continuam querendo o crédito. Outros aí, 9%, de 8% a 9%, entendem que o crédito não era o seu problema, e sim a gestão, justamente. E esse curso são somente de 3 dias. É curto, eu participei. Suficiente, 3 dias. pastor Vitor Hugo. Sim. Eu participei desse curso. Esse curso ele é para chamar a atenção do empreendedor. Claro. Ele vai ensinar o empreendedor a desenhar o seu plano de negócio, ele vai ensinar o empreendedor a entender o valor final do seu produto, que às vezes ele está vendendo o pão de queijo dele ali por R$1, o pão de queijo, na verdade, ele está levando em consideração a energia, a água, aluguel, o custo funcionário, e está tendo prejuízo. E está compensando com um cafezinho, e não está sabendo disso. Então, esse curso dá uma dimensão real do negócio dele. O pastor Vitor Hugo, inclusive, nos prometeu aqui, e nós vamos marcar uma data, para a gente tratar a questão do microempreendedor, ou do empreendedor menor, porque essa semana eu fiquei surpreso, pastor, eu conversava com um profissional da área da marcenaria, trabalha com a linha de móveis, e ele tem aqui uma pequena marcenaria na região norte da cidade, ali na Vila Jaiara. E eu falei, como é que tá lá? Ele falou, rapaz, eu tive um momentozinho de crise, mas ele continua lá, mesmo no espaço pequeno, com 20 colaboradores. Quer dizer, o cidadão que hoje tem 20 colaboradores, na minha opinião, ele já pode ser considerado quase que um médio aí, porque na atual conjuntura. Justo. E aí outra coisa, que eu não sabia que grande parte do que ele produz, daí ele encaminha, vende para Brasília. Quer dizer, Anápolis tem essa potencialidade que muita gente não sabe. Então ele fabrica aqui alguns móveis e é destinado para Brasília. Numa área, pastor, com um pouco mais de 300 metros, ele tem 20 colaboradores. Quer dizer, é um empresário que precisa desse tipo de apoio. O Márcio, nós estamos, através do nosso secretário Francisco Pontes, temos um projeto para trazer para os municípios de uma forma específica para Anápolis, esses cursos, que na verdade são ministrados não só em Goiânia, mas em outros municípios também. Mas nós queremos dividir em regiões a cidade de Anápolis para ministrar, capacitar e habilitar esses microempresários, micros e pequenos empresários, para terem essa visão de gestão. É aquilo que o Danilo disse. A questão não é a falta do dinheiro, mas é a falta da gestão. Então, existe esse projeto para nós trazer. O secretário Francisco Pontes, que é também de Anápolis, aqui eu quero fazer uma ressalva, o trabalho que ele e o Luiz Medeiros estão fazendo na Secretaria do Desenvolvimento, muito grande, e tendo também a participação de outros anapolinos, né, que estão todos nós engajados, como o Onaide Santilo, com o Bio Oduaia, o Ridoval Chiariloto, e também o trabalho que o Coronel Dailton faz. O Coronel Adailton joga em todas. Ele é daquele que bate o escanteio. É o coringa do governo. Ele bate o escanteio e vai lá. É verdade, sabe? E é um homem que ele tem a confiança irrestrita do governador.
sabe? Então o trabalho que ele faz na área da indústria, ele faz na área da educação. Falou que Anápolis, Coronel Adailton tá lutando, está tentando, não é? E eu não estou falando isso não é só porque ele está aqui, mas eu tenho dito isso para todos quando nós falamos a respeito do Adailton. Então nós pretendemos trazer esses cursos, né, de capacitação para a ANAS, mas para isso eu queria, né, já até te sugeri fora do ar, claro, nós trazemos sugestão aqui acatada. Trazemos aqui o Thiago Falbo, que é o nosso superintendente, que entende e tem uma paixão por isso, sabe? Ele tem um prazer muito grande em ajudar esses micro e pequenas empresas. Colega nosso de ADESG, Thiago é nosso colega de ADESG. É uma verdadeira paixão que ele tem. Aí o pastor Vitor Hugo falou que hoje uma questão interessante, quer dizer, alguns prefeitos cobram a ação do governo e às vezes não oferece nada, né? Coronel Adailton, dentro desse programa do Goiás na Frente, inclusive nós estivemos acompanhando, a nossa equipe foi em Jaraguá, no encontro que o governador teve com os prefeitos do Vale, reuniu o Goianésia, Séries, né? Enfim, umas dezenas de cidades aí. 25 cidades. E alguns já saiu de lá, eu vi alguns prefeitos saindo com cheque já nas mãos ali para poder fazer algum trabalho. Esses recursos, né? Uma vez empregados, o senhor tem voltado para dar uma olhadazinha, assim... É claro que cabe a cada gestor, mas como é que o senhor tem observado isso? Sim, Márcio e amigos e nossos ouvintes da Rádio Imprensa. Esse trabalho é feito também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, no sentido de analisar os projetos encaminhados pelos prefeitos. A maioria dos prefeitos estão solicitando, e a necessidade de vários municípios é asfaltamento e recapeamento de vias urbanas, e a parceria dessa Secretaria de Desenvolvimento com o corpo técnico de engenheiros e arquitetos, além de nos ajudar na análise dos projetos e aprovação para a celebração dos convênios, eles voltam aos municípios na hora da execução da obra para fazerem a fiscalização. E mediante a fiscalização, medição, é feito o repasse do recurso financeiro aos municípios. Realmente, o município que fez o dever de casa já estão recebendo o investimento do governo do estado, e também temos que ressaltar, isso é uma parceria do governo do estado, é um recurso a fundo perdido. O governador repassa a verba para o município, não é um empréstimo. O município não tem que dar a contrapartida, é apenas para a celebração do convênio, que já foi de 15%, 20%, dependendo do convênio. Neste caso, o governador, apenas simbolicamente é 1%, é a parceria do prefeito, a contrapartida, não tem como ser diferente. O próprio sistema de convênio exige isso. Após repassada a verba, ela está no município, empregado pelo prefeito, de acordo com as necessidades apontadas pela própria população. A maioria dos prefeitos consulta as câmaras municipais, a população, para verificar realmente as prioridades do município. Após essa aplicação, está lá, a verba foi empregada, não há retorno. Não é um empréstimo, é uma doação. Eu estou falando dessa questão porque algo me chamou a atenção, pastor Hugo. Eu recebi que, num passado bem recente, o prefeito lá de Gameleira de Goiás, o Wilson, e aí hoje há uma divisa territorial de Anápolis com o município de Gameleira. Diga-se de passagem, é um batalhador, viu? O prefeito Wilson está sempre na nossa secretaria, ele não deixou o papel parado, o papel dele realmente, ele é as pernas do documento. É nosso ouvinte. E aí eu gostei muito da ideia dele, o seguinte, falou, olha, o DAIA vai crescendo tanto que daqui a pouco vocês vão chegar na divisa e uma dessas empresas vai cair dentro do município de Gameleira. Já está preparado para isso. Prova de que... Agora, tá empreendedor o prefeito. Aquilo que o coronel Adailton disse é muito importante. O município tem que fazer o seu dever de casa. A Secretaria de Governo, eles estão deparando com muitos municípios em que a verba já está disponibilizada, mas eles não podem acessar a verba por pendências. Exato. Relembrando que o papel não tem perna, né? Exatamente. Então isso não é o governo, é a própria, as certidões, não tem as certidões. Esse prefeito que conversou comigo ontem, ele está exatamente nessa situação. O recurso já está pronto, liberado, só não está, usando a expressão que o governador usa, só não está na conta ainda, por causa das pendências. Não tem nem aliança que é o casamento. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante, o pastor está esclarecendo. E devo também aqui ressaltar e agradecer o pastor pelas palavras elogiosas ao meu respeito. Não é tanto assim, eu faço a minha parte, conforme todos nós fazemos. A equipe do governo é muito boa e estamos trabalhando no sentido de melhorar a vida dos goianos, dos anapolinos. Mas com relação a essa situação da celebração dos convênios, realmente é muito exigente as documentações. E alguns prefeitos com pendências junto a órgãos
públicos municipais, estaduais, enfrentam situações diferentes na hora de conseguirem as certidões negativas. Mas a Secretaria de Governo, também já disse isso aqui nos microfones da Rádio Imprensa, está funcionando como fosse praticamente um despachante de luxo dos prefeitos. Nós buscamos equacionar, levar os prefeitos nas secretarias onde há necessidade de resolver pendências para atuar junto aos prefeitos no sentido de ajudá-los a solucionar essas questões. E, diga-se de passagem, Márcio, apenas ontem o governador Marconi Perillo esteve em Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, e eu acompanhei nas cidades de Cocalzinho e Corumbá, já levando esses benefícios na prática, saindo do papel e levando na prática. Ô, Márcio, eu quero aproveitar. Peraí, Márcio. Vem cá, Márcio. Onde você vai, rapaz? Deixa eu transmitir o abraço do Danilo. O Danilo vai dizer pessoalmente. Danilo, o Márcio Cândido é o vice-prefeito aqui da cidade de Anápolis. Vice-prefeito. O Danilo Ferreira comanda o FCO no governo do estado. E agora há pouco ele falava aqui do importante trabalho feito pelo prefeito Roberto. O empenho que ele teve, tá tendo. Para trazer essas melhorias. Você quer repetir o que disse? O pastor Márcio também tem que esclarecer. O pastor Márcio, como vice-prefeito, está acompanhando o tempo todo, está sempre com a gente lá na secretaria e em todos os eventos aqui na cidade e na redondeza também. Esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento, de levar esses cursos para os bairros e capacitar esses micros e pequenos empresários, isso nasceu de uma ideia do Márcio Cândido. Que bacana. Aqui ainda, né, pastor? Na diretoria da Rádio Imprensa, estivemos com ele, antes e dele pensar em ser político. Não, ele nem pensa. Ele sugeriu isso. Eles não trouxeram o governo fazer esse trabalho para capacitar esses pequenos que nem conhecimento eles têm, que eles podem ter acesso a esses recursos. Então, essa é uma ideia, é uma sugestão que nasceu do Márcio Cândido, quando ainda diretor da Rádio Imprensa. Agora tem que ser sequenciado, né, pastor? Márcio Cândido, vice-prefeito de Anápolis. Lembrando que o Márcio, além de vice-prefeito, ocupa outras duas importantes pastas aqui na cidade, que é a Secretaria de Recursos Humanos e a Secretaria Municipal de Governo. Faz um papel aí no que diz respeito aos distritos da cidade de Anápolis. Ótimo. Muito trabalho, né? E lembrando que ele é parte dessa empresa. E que Deus tenha misericórdia dele. É verdade. Bom dia, Marçoso, amigos, Bento, Anderson, Coronel Dailton, Pastor Hugo, Danilo Ferreira, o Enda e todos os meninos aqui da turma do Jonathan ali do sistema de operação, pastor Bertier, nosso amigo. Olha, o pastor Hugo sempre foi, eu disse aqui, o pastor Hugo é o meu mentor político, né? Ele é quem me convidou, me provocou essa situação no meu coração. Conversei depois em sequência com o coronel Adailton e mais alguns amigos e acabei entrando nesse projeto que deu certo. Mas eu dizia, antes de voltar aqui, o FCO, nós precisávamos, uma época aqui na Rádio Imprensa, de fazer um investimento e eu precisava de comprar um equipamento em São Paulo e fui procurar umas linhas de crédito e financiamento. E aí a empresa que estava me vendendo, Danilo, ela falou, não, eu tenho uma linha de crédito muito boa aqui e tal, não sei o quê, e me apresentou alguns projetos. E quando ele me apresentou aquilo, vindo de São Paulo, eu analisei, olhei e falei, eu brinquei com ele, falei, não, mas eu tenho coisa melhor aqui em Goiás. Aí o cara lá em São Paulo, o técnico lá que estava, falou, não, tem coisa melhor aqui em São Paulo. Ele falou, impossível, não tem. Eu falei, eu tenho o FCO. Aí ele falou assim, FCO? Eu fiz aquela interrogação, né? Eu falei, FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, para o desenvolvimento do Centro-Oeste. Coisa muito boa mesmo. E aí, a partir daquilo, eu tive, conversando com o pastor Hugo Queiroz, dizendo para ele, falei, olha, às vezes nós nos concentramos aqui na cidade de Anápolis e preocupamos com as grandes indústrias, com os grandes negócios, e eles são importantes, sim, sem eles não existiriam os pequenos, mas nós temos, por exemplo, o Recanto do Sol, a região do Recanto do Sol, do bairro de Lourdes, da Grande Jaiara, são comércios. Se você pegar isoladamente o comércio da Jaiara, por exemplo, verdade, ele é maior do que algumas cidades polos do interior de Goiás. Muitas cidades não tem aquele comércio. Que não tem aquele comércio, que não tem aquela estrutura de negócio, e às vezes nós ficamos nos prendendo. Por exemplo, se você pegar o comércio da Avenida Brasil hoje, se ele não for igual, talvez ele é igual ou um pouco mais do que em geração de empregos do que o próprio DAIA. Claro que o DAIA ele dá sustentação a toda essa, ao comércio, a toda essa cadeia de comércio, de serviços que a cidade presta e que organiza. Mas aí, às vezes, esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor que gera ali 1, 2, 3 empregos, quando ele junta as suas forças, se você tem 10 empreendedores gerando cada um 3, você passa a ter 30 empregos.
Você imagina 100 gerando 4, você já passa a ter 4.000 novas vagas de trabalho para a nossa cidade. E essa turma, essa gente que gera riqueza, que gera divisas, que gera crescimento, que dá emprego, que coloca famílias às suas disposições. E eu penso, Danilo, que quando o FCO ele abre espaço, ele cria situações e leva essa informação até esse empresário que está começando, que está iniciando ali com todas as lutas, com todas as dificuldades, é muito importante, é essencial para o desenvolvimento do nosso país, da nossa região, da nossa cidade. Parabéns. Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E está indo de encontro àquilo que eu dizia agora há pouco, pastor Vitor Hugo, né? Aqui da região norte, especificamente da Jaiara, sim, onde um marceneiro tem 20 colaboradores, numa área com pouco mais de 300 metros. Né? Para você ver e ter uma ideia da importância do microempreendedor, desse empreendedor que está começando, que está iniciando e que hoje talvez ele é considerado pequeno, mas você se torna grande, sim, se um dia você foi pequeno. Olha, você vê as oficinas mecânicas, precisa de mão de obra especializada também, aquilo que o senhor falou sobre os treinamentos. Aquela mulher que tem a costura em casa, costureira, ela também gera emprego, ela tem uma pessoa que já faz um serviço para ela, outro, e assim sucessivamente, precisamos realmente nessa pauta específica nós vamos agendar aqui, reagendar com o pastor Vitor Hugo e com o Tiago Falbo, né, lá do governo do estado, para poder, depois nós vamos falar especificamente sobre isso. Porque tem um reformador de estofado, o camarada abriu uma portinha, agora ele já está com uma porta maior para poder atender esse pessoal, quer dizer, são empreendedores, né? Quanto mais crédito tem, maior ele vai crescer, né? Trabalhar no sentido de verticalizar esse desenvolvimento, não é isso, Danilo? Para sair do exemplo que você deu lá do nosso aço que vai para a China, do nosso ferro que vai para a China e volta como aço mais barato, e mais barato do que o produzido. E é mais aqui. uma preocupação do governo de Goiás. Nós não estamos só preocupados na atração de investimentos. Nós queremos ajudar e ter como parceiro aqueles que aqui já estão. Importante isso. O nosso secretário Francisco, que está conosco desde o começo deste ano, essa é a preocupação dele, sempre trazer novos negócios, mas incentivar aqueles que também estão. É uma preocupação interessante que ele fez uma observação, que ele tem um empreendimento aqui, ele colocando, nós temos um levantamento das indústrias que poderiam ter produzido e não tem. Por uma série de motivos. Não tem porque o contador sentiu uma certa dificuldade, cresceu demais, não teve o acesso, e hoje ele só tem benefício acima daquilo que ele conseguir expandir. E no momento de crise ele não vai conseguir expandir o seu negócio, ele não vai conseguir aumentar o seu faturamento. E a preocupação que ele demonstrou foi muito assertiva, mas isso a gente tem que fazer um acerto com a Secretaria da Fazenda. De repente, hoje, uma indústria que está aqui, que não tem um incentivo, já de certa forma, já tem um porte interessante, grande, nós atraímos um concorrente dele para Goiás, que ele vai começar sendo incentivado e a gente vai quebrar o próprio goiano muitas vezes. Então, hoje, essa preocupação que ele trouxe é importante e a gente está tratando isso com muita atenção e tenho certeza que em breve a gente vai ter alguma solução para isso também. Mas o que o pastor Vitor Hugo aqui colocou é justamente o foco desse governo, incentivar que os goianos empreendam e ocupem o espaço do Brasil. Sobre isso, Danilo, é muito importante que seja visto o mais rapidamente possível. A regulamentação da Cefaz da atuação da Cefaz está na Assembleia. Acredito que deve ser votada ainda esse semestre. Muito importante fazer alguma modificação nesse sentido no CADIM, que está lá na Assembleia neste momento. Justamente. A importância do Cefaz em atuação para o Estado